Bom, boa noite, pessoal. Já deu horário aí, 19h30, horário combinado, a gente já tem bastante gente participando. Então, bom, meu nome é Elerson, eu vou coordenar hoje aqui esse webinar, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O tema principal é a onconefrologia. Está, pode. É ao vivo? Primeiramente, agradecer aí o convite da SBN, do Comitê de Onconefrologia, para participar desse Veja, webinar. Eu vou ter passe ajuda para ele. Eu vou ter a ajuda da Luciana Luft, que é patologista lá do Instituto do Câncer, e do Dr. Felipe Ledesma, que é patologista do HC e das nossas biópsias renais. Vai ser basicamente a apresentação de um caso, vou abrir um período para discussão, e depois o Felipe apresenta as lâminas e eu vou fazer uma revisão rápida. Luciana, se você quiser apresentar aí o caso e começar. Está todo mundo me ouvindo? Sim, tá ouvindo bem. Bom, vou começar a compartilhar aqui a tela. Acho que tá tudo certo, né? O Eu vejo compartilhamento. direitinho. Ah, então tá bom. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Ellerson pelo convite, o Comitê de Onconefa da SBN, para participar dessa discussão. E eu vou abrir, então, como o Ellerson falou, a discussão apresentando um caso clínico que nós tivemos há alguns anos lá no próprio Instituto Central. Tem uma bandejinha, Só viado. Lá no queria que saísse essa telinha aqui, mas dá para ver. Bom, o nosso paciente é do sexo masculino, 67 anos. Acho que tem alguém com áudio. Tô ouvindo um retorno. Então, paciente do sexo masculino, 67 anos, na época, natural e procedente de São Paulo e Pardo. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro pelo ambulatório da hematologia com uma queixa de dor lombar e febre não aferida há 4 dias. E ele tinha uma internação há mais ou menos uns 20 dias pelo mesmo quadro, embora dessa vez a dor lombar era mais importante. Então, era um paciente transplantado renal há 10 anos já, de outro serviço, só para contextualizar, em 2001. Ele já apresentava uma disfunção crônica do enxerto e fazia seguimento no ICESP por um mieloma que foi diagnosticado no final de 2018, com o início do tratamento em 2019, com ciclofosfamida, talidomida e dexametasona, e encontrava-se em remissão parcial da doença e com a doença estável. De outubro de 2019 a meados de 2021, mais especificamente em maio, ele não tinha apresentado nenhuma grande intercorrência. Mas desde maio de 2021, ele começou com um quadro de sintomas irritativos baixos de via urinária, seguido da necessidade de sondagem vesical de demora, aguardava uma abordagem definitiva pela urologia e começou a abrir um quadro de infecção de repetição. E aí a gente entra nessa internação atual dele, né? Ele vinha de uma internação há pouco mais de 2 semanas, por uma nova ITU/pielonefrite do rim nativo, de novo por um germe multiresistente, e na consulta da hematologia ele trazia as queixas de febre, dor lombar, náuseas e vômitos, além de uma intensa prostração e dispneia aos médios esforços. Novamente, foi aventada a hipótese de uma nova pielonefrite, mas a despeito da terapia antibiótico dirigida, correção da volemia e afastada todas as outras possíveis causas, ele mantinha piora progressiva da creatinina. Então, para ficar aqui mais claro, então em 2001 ele foi transplantado, foi doador vivo relacionado, a irmã dele era idêntico. Em 2006, ele teve que ser submetido a uma nefrectomia por conta de um nódulo importante, de grande volume, que acabou sendo o AP fechando com um adenocarcinoma parapiélico. Foi trocado o esquema imunossupressor, então, de azatioprina para sirolimo e prednisona.
Em 2013, ele teve um herpes zoster disseminado e diagnóstico de trombose de ambos os membros inferiores e fez uso de anticoagulação por Xarelto por um bom tempo. E em 2018, ele abriu o quadro de dor lombar, mais dor importante em arcos costais, fez o que motivou, né, a uma ampla investigação no setor de origem dele, fez ressonância, fez aspirado de medula até chegar na biópsia de medula óssea, e tinha achados de lesões líticas, um pico monoclonal e 15% de plasmócitos clonais na medula, fechando o diagnóstico de mieloma e sendo encaminhado para o ICESP. Em 2019, então, ele iniciou o tratamento de fevereiro até outubro, ele fez o esquema CTD, entrou em remissão parcial, ficou com um pico monoclonal na eletroforese sérica de aproximadamente 0,3 gramas e vinha em segmento desde então. E aí, em 2021, começou o quadro clínico dele, né, o calvário dele. 2021, então, ele começou com esses itus de repetição, foi diagnosticado com SHPB, sondagem vesical de demora, múltiplas infecções, até cair nessa internação atual dele. Então, eu trouxe aqui para ilustrar como é que ele evoluiu da disfunção renal até chegar nessa internação de 2019. Em dezembro de 2018, quando ele foi encaminhado, ele tinha uma creatinina em torno de 1,82, que era a creatinina basal dele. De eletroforese de proteínas, ele tinha um pico monoclonal em beta, com concentração de 1 grama, que é essa que eu mostro para vocês. De imunofixação sérica, ele tinha presença de paraproteína IgG-capa, e na urina, a urina 1 não tinha hematúria, não tinha nenhum outro componente, a não ser a proteinúria, e na proteinúria de 24 horas, ele tinha 2,65 gramas de proteína dia. E uma eletroforese de proteínas com pico monoclonal em beta-gama também, em beta-globulina, com 0,71 gramas por litro, e essa era a eletroforese de proteínas urinárias. Então, ele fechou um mieloma de estágio 2, ele tinha uma beta-2 de 4,82, com esse pico em beta-2 gama, começou o tratamento, e durante o tratamento, ele evoluiu com uma resposta parcial, né? Não uma resposta parcial muito boa, mas uma resposta parcial com estabilidade da doença. Ele mantinha esse pico monoclonal com concentração de 0,4, hora 0,3, e na urina ele também tinha um pico baixo e uma proteinúria que chegou a 0,6 gramas, 0,5. Ele se mantinha nesse estado durante todo o ano de 2020 até lá o meados de 2021. Então, ilustrando o porquê da remissão completa, que ele tinha esse pico de 0,3, então uma queda de mais ou menos 70% da proteína monoclonal, imunofixação sérica e urinárias sempre permaneceram positivas, e a creatinina girava em torno de 1,8, 2, que dava uma taxa de filtração na época de 41, entre 30 e 59, então ele fechava critérios tanto renais quanto sistêmicos de remissão parcial. Já esses são os exames da admissão da internação, de setembro de 2021. Ele chegou com uma creatinina de 5,4, com uma ureia de 117, já dando uma taxa de filtração de 11, tinha uma acidose leve, tinha um sódio um pouco baixo, uma hemoglobina de 8,7, não tinha anemia anteriormente e uma PCR elevada, o que motivou o início do tratamento e fechou o quadro de pielonefrite. Na urina 1, ele tinha um pouco de leucócitos, mas ele vinha de um tratamento de amplo espectro, lembrar disso, tanto é que as uroculturas e hemoculturas eram negativas. Tinha proteinúria, que ele tinha um pouquinho de proteinúria, 0,6 eu vou mostrar um gráfico mais para frente, mas na proteinúria de 24 horas do dia 17, ele já mostrava uma proteinúria grande, de 3 e 4, próxima aí de nefrótica, e depois mais próximo da nossa conduta, que foi a biópsia, né, que a gente vai discutir mais para frente, ele foi para uma proteinúria de 2,8. Essa é a eletroforese dele, do dia 20/9.
que na verdade foi coletada no 20 do 9, mas só saiu para a gente depois do resultado do laudo verbal da biópsia, né? Então, os exames que eu vou mostrar nesse slide aqui, a gente não tinha em mãos antes da biópsia renal, tá? Então, ele tinha uma proteinúria de 2,8, como eu falei, e essa é a eletroforese de proteínas urinárias, tá? Com uma concentração de 1,08. E de cadeias livres, relação capa-lambda e eletroforese sérica, ele tinha também um pico monoclonal e uma capa livre de 11.196, tá? E aqui é a evolução da proteinúria, né, que a gente achou interessante trazer, mostrando desde lá do início do diagnóstico dele, depois do término do tratamento, próximo aqui de setembro, outubro de 2019, todo esse período de 2020 até meados de 2021, que ele teve aquelas intercorrências infecciosas, vários insultos renais agudos, até chegar aqui nessa internação que próximo de 3,5. E essa daqui é a evolução durante a internação. Essa daqui é a curva de creatinina e eu vou pontuando algumas coisas que aconteceram. Então, quando a gente começou a acompanhá-lo lá próximo do dia 14, 15 de setembro, até o dia 20, que foi optado por biópsia renal, ele já tinha uma creatinina de quase 8,5. Aqui a gente optou por iniciar a diálise, porque ele já estava com bastante sintomas urêmicos, estava bem hipervolêmico, dependente de O2 suplementar. E aqui, depois do diagnóstico da biópsia, que o Felipe vai mostrar para a gente, foi iniciado o QT aqui por volta do dia 25 de setembro. Depois, lá para o dia 29 de setembro, foi suspenso o cirulimo, dado os achados da biópsia e passado um catéter de longa permanência, mas infelizmente ele acabou cursando com algumas intercorrências infecciosas hemodinâmicas e evoluiu a óbito no dia 20 de outubro. Então, de hipóteses diagnósticas, frente a todo o quadro que ele apresentava, e lembrando de novo que a gente não tinha aqueles dados de cadeias leves livres, a proteinúria de 24 horas, eletroforese sérica e urinária não tinham saído ainda, a gente aventou uma hipótese diagnóstica de uma ira cadigo 3, sobreposta da RC que ele já tinha, ou juntamente com uma disfunção aguda do enxerto. Pré-renal, obviamente, pelo quadro que ele se deu de entrada, sobrepostas a infecciosas pela pielonefrite do rim nativo, uma NTA mais prolongada. Na época, a gente ainda estava em vigência da Covid-19, mas foram feitos os testes, tomografia e PCR para coronavírus que vieram negativos, e talvez uma rejeição aguda do enxerto renal, mas que também era uma hipótese mais remota, não é o intuito da discussão, mas era um paciente que tinha um perfil imunológico muito bom por ter sido transplantado com o rim da irmã, então essa hipótese era um pouquinho mais remota para a gente. Pessoal, bom, vou abrir aí para a audiência, se tiver alguma questão, alguma dúvida. Só complementando, né, assim, que a gente também tinha a hipótese de que ele poderia estar reativando o mieloma, né, e a disfunção renal ser secundária nisso, apesar da hematologia estava sendo bastante taxativa de que o paciente estava em remissão, estava com a doença controlada, tá? Você lembra o que ele recebeu de quimioterapia, Lu? Agora, em 2019, foi bortezomib. E a albumina, ah, quantos por cento de albumina na urina ele tinha na eletroforese dessa piora agora? Você tem aí? Eu anotei, era Era 5%. 45%? É, então, assim, tinha uma albuminúria muito baixa, né? É. Na eletroforese de proteína urinária. Pessoal, só por favor, desliguem os microfones, está dando bastante interferência, atrapalha. Alguma pergunta a mais da audiência?
Felipe, pode seguir. Me empresta urgente o carregador. Maravilha, vou lá, então. Ah, vamos lá que eu apoio um pouco aqui. Ver se está certinho para vocês em tela cheia e áudio adequado. Tudo certo, Felipe. Maravilha. Eu só que fico nessa posição lateral aqui porque tenho uma câmera me pega de lado, né? Mas é a vida. Então, os achados da biópsia, né? Então, a gente tinha uma amostra representativa, a gente vê aqui os glomérulos com algum grau de cronicidade, então chama atenção a cápsula espessada, né? Bastante espessada, acompanhando um grau de fibrose intersticial já importante, né? Então, a gente vê aqui coloração do tricômico de Masson, né? Em verde, marcando as áreas mais densas, são septos colágenos, né? A gente, inclusive, vê que nessas áreas os túbulos estão atróficos, né? Uma membrana basal, inclusive, bastante espessada, que também aparece aqui em verde, né? A gente vê que tem uma inflamação leve, mas as áreas em que tem túbulos um pouco mais preservados, tem algum grau de lesão tubular, mas não tem evidências de agressão dos túbulos pelos linfócitos, que são os achados que são esperados nos quadros de rejeição, né? A gente vê aqui os glomérulos, apesar de eles terem essa alteração da cápsula e talvez expansão da matriz mesangial, eles não parecem ter aumento de celularidade ou outras lesões específicas. Em alguns locais, né, o que a gente observava, e aqui trago uma imagem já de maior aumento de um túbulo, né, a gente vê, bom, os outros túbulos a gente vê que tem alterações degenerativas e regenerativas, então a gente vê atenuação do epitélio, né, que essa espessura está menor, a gente vê uma proliferação de núcleos, então a gente vê esses núcleos reativos com nucléolos evidentes, né, isso é tudo sinal de lesão tubular aguda em regeneração, né, inclusive aqui nesse túbulo, e em alguns deles a gente vê, aqui a coloração ainda do Masson, a gente vê a presença de cilindros, né, com uma coloração aqui, nesse caso, bem viva, né, bem forte, né, não chega a ser bem vermelho, né, mas é uma coloração viva que não é um aspecto habitual dos cilindros convencionais de uromodulina, né, relacionados à lesão tubular aguda convencional, que geralmente eles são verdes na coloração do Masson. Então a gente vê aqui uma coloração meio, dita avermelhada, né, mas a gente vê que aqui está um pouco rosa, né. Também chama a atenção em vários dos túbulos, né, espessamento da membrana basal, né, e a gente vê que é um espessamento com uma coloração que não é um PAS tão forte, né, e isso é um aspecto que chama atenção. Então, tem espessamento, mas à custa de um material que é PAS fraco, ou PAS pálido, né. Então, a gente vê aqui no glomérulo um aspecto até que preservado em termos de celularidade. E aqui alguns focos de infiltrado inflamatório, né? Tem alguns neutrófilos, alguns linfócitos, mas não tem evidência de agressão direta dos túbulos por essas células inflamatórias, que seria o esperado em quadro de rejeição. Por fim, outros túbulos, né, tinham um outro aspecto. Então, aqui a gente tem um túbulo proximal bastante regenerativo, né, com os núcleos Tá difícil. proliferados, nucleus evidentes, e chamando atenção no epitélio tubular a presença de grânulos, né, que a princípio são grânulos proteicos, isso pode ser relacionado à reabsorção, né, mas que no contexto clínico adequado podem sugerir um padrão específico de lesão do túbulo proximal, né, que é o que a gente observa aqui. Então aqui a gente vê os grânulos, aqui a coloração do HE, hematoxilina eosina. A imunofluorescência, que é o que está mais duro nesse caso, né? Então, mostra que esses grânulos proteicos, eles mostram positividade para a cadeia leve kappa, né? Então, que era o que tinha sido evidenciado também depois nos exames laboratoriais, né? E chama atenção, né? Que tanto as membranas basais, glomerulares como tubulares têm um realce da coloração, né? Do kappa. E a mesma coisa naqueles cilindros, então, como eu mostrei, o cilindro avermelhado, né, ou brilhante na coloração de Masson, aqui com aspecto mais típico, que a gente diz fraturado, né, não é um cilindro
organizada, é como se tivesse alguns pequenos fragmentos, né? Também mostrando positividade forte para a capa, né? Então a gente vê que capa pelo menos duas cruzes de intensidade nos cilindros, no epitélio, nos grânulos em epitélio tubular proximal e também realçando linear, né? E aí às vezes a imagem não mostra também esse realce linear, é muito mais pela comparação. A gente vê o realce linear nas membranas basais tubulares e glomerulares, né? Então aqui a gente vê uma outra imagem também, então mostrando a positividade nos cilindros, positividade nas células do epitélio de tubos proximais e um realce linear nas membranas basais glomerulares e tubulares, né? Aqui, então, para mostrar, né? Então, às vezes a gente não vê o realce, esse realce linear, né? Às vezes é mais duvidoso, mas quando você compara com lambda, né? Você vê que claramente existe também uma deposição nessas membranas, né? Então, aqui o laudo da biópsia. Eita. Então, alguns achados associados, né? Então, os aspectos lógicos e de imunofluorescência, então, sugestivos e compatíveis, né? Nefropatia do cilindro de cadeia leve capa, tubulopatia proximal por cadeia leve capa e deposição de doença monoclonal de cadeia leve capa no tipo Randall. Então, a nefropatia do cilindro tem aqueles cilindros quebradiços com aspecto intorial próprio e restrição de cadeia leve. A tubulopatia proximal, então, aqueles grânulos proteicos acumulados nos túbulos proximais com evidências de disfunção, né, alterações degenerativas e regenerativas, e a doença de deposição monoclonal de cadeia leve, né, o LCDD, evidenciada pelas deposições lineares, né, tanto nas membranas basais glomerulares como tubulares. Além disso, tinha fibrose intersticial, atrofia tubular difusas, né, grau 3 da constituição de Banff, com focos de infiltrado inflamatório no plasmocitário, né, mas sem agressão dos túbulos, portanto, sem critérios de rejeição crônica ativa. E, além disso, não foi mostrado, mas tinha alterações vasculares, né, de cronicidade também em artérias, né, uma arteriosclerose moderada e também uma arteriosclerose e hialina leve. Fico aberto a dúvidas, meus agradecimentos à doutora Lívia, né, que nefropatologista que viu o caso à época, e a equipe da nefrologia do CESP aí, que preparou os slides direitinho. Fico Muito bom, aberto aí Felipe. a comentários ou a... Alguma dúvida aí da audiência? Enquanto o pessoal não se manifesta, Felipe, eu queria que você reforçasse como que a gente faz o diagnóstico diferencial desses cilindros, né, dos cilindros proteicos ou hialinos e a nefropatia por cilindro. Então, a primeira coisa que chama atenção no HE, né, trouxe a imagem do maçom, mas tem os cilindros convencionais e os cilindros de cadeia leve têm aspectos tintoriais bastante diferentes, né? Então, quando você tem um cilindro convencional, ele é hialino homogêneo, né? Então, tem um aspecto morfológico, não tem aquele aspecto fraturado, ele é todo liso, homogêneo, ele é bem eosinofílico no HE, ele é PAS positivo forte, é prata positivo, e no maçom tem coloração esverdeada ou azulada, dependendo de qual for o metro. Enquanto que o cilindro de cadeia leve, né, ele tem um aspecto fraturado, quebradiço, pode vir acompanhado, e é frequente isso, reação osteocitária do tipo corpo estranho, então os macrófagos do corpo tentam reagir, fagocitar esses fragmentos de cilindro, porque eles reconhecem como anômalos, né? E esses cilindros, eles são PAS fracos ou pálidos, eles têm um aspecto às vezes metacromático numa som, ou vermelho vivo, né, que foi o caso que a gente viu, e tem eles são prata negativos. Então, do ponto de vista de morfologia, né, além do aspecto dele, também os aspectos tutoriais sugerem o diagnóstico, que vem a ser confirmado em correlação com a clínica e com a evidência da restrição de cadeia leve no exame de imunofluorescência. Um outro achado bem bonito, né, assim, a foto da imunofluorescência, então, foi esses cristais intratubulares ali, né, de tubulopatia proximal por cadeia leve. E a gente acaba lendo aí, em alguns textos, de que a imunofluorescência em tecido congelado, né, acaba tendo uma sensibilidade baixa para isso,
e que o ideal para detectar esse tipo de lesão seria tratar o tecido com pronase, algum método de digestão. O que você pode falar disso para a gente? Então, nesse caso, aparentemente não é a formação, não foi evidenciado, pelo menos, a presença de cristais, né? A tubulopatia proximal de cadeia leve tem duas formas, né? Uma forma mais granular, que é essa que a gente observou nesse caso, e a forma cristalina, né? Que é a mais bonita e mais evidente, né? Aí, no caso da forma cristalina, ó, as cadeias leves anômalas têm uma deposição num aspecto romboide e geométrico, né? Que não foi observado. Em todo caso, como o senhor comentou muito bem, realmente a imunofluorescência após a recuperação antigênica, né, que é feita em parafina com o método de pronase ou outras proteinases, né, o importante é que ela adiciona um passo de recuperação antigênica e que teria um potencial de aumentar a sensibilidade de evidenciar depósitos que não são visíveis na imunofluorescência convencional em material congelado, né? Como foi comentado, especialmente a tubulopatia proximal de cadeia leve é um dos que é evidenciado, né? Outros usos importantes seria no caso de glomerulopatias, por exemplo, do C3, em pacientes portadores de glomerulopatia monoclonal. Quando você faz a hemofluorescência com pronase, você pode evidenciar depósitos, e aí geralmente IgG kappa restritos, né? Inclusive tem uma entidade descrita e conhecida que tem esses depósitos mascarados, né? Mas para a maior parte das doenças, eu acho que isso é importante, relacionadas à glândula clonal, não é fundamental realizar esse exame para fazer o diagnóstico, né? Ele apenas teria o poder de aumentar a sensibilidade, né, quando frente a um resultado, por exemplo, falso negativo. Então, seria, no caso do tubulopatia proximal, acho que seria mais importante de fazer, caso você veja na morfologia, no HE, nas colorações especiais, a presença de cristais, a presença de grânulos, lesão tubular proximal, suspeita clínica, e a imunofluorescência está negativa. Aí, nesse caso, existe a possibilidade da imunofluorescência com pronase aumentar a sensibilidade diagnóstica, né? Mas num caso em que já está evidente, como esse caso, apesar de não ser a forma cristalina, ser a forma não cristalina, o teste adicional é dispensável, né? Muito bom, Felipe. Tem uma pergunta aqui do Benedito. Eu vi Benedito, que apareceu, mas eu não consigo ler aqui. ele perguntou se algum sinal encontrado na histologia que sugere a evolução para cronificação na nefropatia por cilindros. Nesse caso, acho que tem todo um contexto clínico que dificulta atribuir ou não a cronicidade, né, à nefropatia dos cilindros apenas, né? Eh, com certeza, nesse caso, não é um sinal de algo que vai evoluir, né? A gente vê a fibrose intersticial do que já evoluiu, né? Então, a gente vê que tinha fibrose difusa, né, ocupando a maior parte do fragmento, né, o interstício na parte do fragmento. Então, isso já é uma evidência da cronicidade, né? Tem trabalhos interessantes, na verdade, um em particular, que propôs até um score, né, para a nefropatia dos cilindros, né, em que ele utiliza, se eu não me engano, ritmo de filtração glomerular, a quantidade de cilindros, e aí ele até propõe uma medida, não me lembro se é por milímetro quadrado ou por campos de grande aumento, mas ele propõe, né, uma avaliação da quantidade de cilindros, e aí ele inclui a fibrose intersticial, que é o marcador que a gente tem de cronicidade, né? Num quadro muito ativo, a gente não tem como predizer a evolução para a cronicidade, mas quando a gente já vê algum grau de fibrose, ela sim pode assinar para os cilindros, e aí estaria associado a um desfecho pior, né? Mas tem, inclusive, trabalhos que propõem scores, inclusive 1, 2 e 3, para avaliar melhor isso daí, e que eu lembro muito bem que envolvia isso, tanto o grau de fibrose quanto envolvia a quantidade de cilindros, e aí eu não me lembro se era por milímetro quadrado ou por campo de grande aumento. Muito bom, Felipe. Eu acho que era por milímetro quadrado, milímetro cúbico, milímetro por É, coisa. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Nenhuma outra questão? Bom, obrigado, Felipe. Ótimas considerações aí. Eu vou projetar uma aula para finalizar. maravilha. Nada, um prazer meu contribuir. Encerrar.
Pessoal, todo mundo vendo a tela? Sim. Sim, eu vejo direitinho. Bom, eu fiz uma revisão breve aqui sobre doenças renais em pacientes, né, com mieloma múltiplo, só para ilustrar o nosso caso. Então, contextualizando, né, de maneira geral, mieloma múltiplo é a neoplasia com maior risco de injúria renal aguda, né? O risco, a taxa de IRA fica ali em torno de 25% em um período de 5 anos. É frequente que esses pacientes precisem de diálise, né? Então, na literatura, a taxa de diálise ao longo da evolução fica em torno de 2 a 13%. A Verônica tem um banco de dados em andamento lá no CESP, ela e o Fernando Stofaldi, que foi preceptor recentemente, e numa análise aí de 520 pacientes com diagnóstico recente de mieloma múltiplo que foi atendido lá no Instituto do Câncer, eles detectaram uma taxa de IRA de 27%, e desses pacientes, cerca ali de 5% precisaram de diálise. Tá? Quando a gente já vai para a perspectiva dos pacientes em diálise crônica, né, a prevalência nos Estados Unidos fica ali em torno de 1%, e o registro europeu, esse que já é um registro antigo, de 2010 mais ou menos, a prevalência de DRC dialítica por mieloma múltiplo em torno de 1,5%. Tá? Além, né, de ser frequente, a disfunção renal tem um impacto, né, significativo na sobrevida desses pacientes, principalmente para aqueles pacientes que se mantêm dependentes de diálise. Tá? As causas, né, podem ser não relacionadas ao mieloma, e a gente sempre tem que pensar, principalmente em sepsis, né, são pacientes imunossuprimidos, então quadros de infecção são bastante frequentes, e as relacionadas ao mieloma, que podem não ter relação com as paraproteínas, como a hipercalcemia, que é bem frequente, ou mesmo nefrotoxicidade do tratamento do mieloma, no contexto de um transplante de medula, ou algumas drogas, como o carfilzomib, que atualmente é uma droga com maior risco de microangiopatia trombótica, e a lenalidomida, que tem alguns relatos de nefrite intersticial. Tá? Mas o objetivo dessa reunião de hoje é mais falar sobre as causas relacionadas às paraproteínas. Tá? Então, a gente sabe que as paraproteínas podem induzir diversos padrões de lesão no rim, tanto num contexto de um paciente com mieloma múltiplo ou alguma outra doença linfoproliferativa de células B, ou mesmo naqueles casos em que não existe, né, uma doença hematológica subjacente, que é o que a gente chama de gamopatia monoclonal de significado renal. Tá? A abordagem hoje vai ser no contexto de mieloma múltiplo. Tá? Então, quando a gente pega, né, os poucos estudos que têm relato dos achados histológicos de pacientes com mieloma múltiplo e disfunção renal, a nefropatia aparece sempre como a principal causa, de 30% a 40%. Depois vem a Light Chain Deposition Disease, né, a doença de deposição de cadeias leves, nessa sigla LCDD, junto da amiloidose, com uns 20%. 20% causas não relacionadas ao mieloma, NTA, diabetes, aterosclerose, qualquer outra coisa, tá? E um percentual muito baixo de coisas mais raras, como a tubulopatia proximal, crioglobulinemia, e duas doenças que estão meio na moda aí nos últimos anos, que é a cristalglobulinemia e a podocitopatia cristalina por cadeias leves. Tá? E o interessante é que, nessas casuísticas, a presença de lesões concomitantes gira ali em torno de 5 a 10%. Então, pode coexistir nefropatia por cilindro com doença de deposição, nefropatia por cilindro com amiloidose, ou amiloidose com doença de deposição de cadeias leves. Só trouxe, né, a casuística nossa lá do CESP, né, então, num banco de dados de 97 pacientes com câncer em geral, a gente tem 16 pacientes com mieloma múltiplo, e segue mais ou menos a distribuição da literatura. Travou. E glomerulonefrite por C3, que também são consideradas doenças que eventualmente podem estar relacionadas ao mieloma múltiplo. Eu não sei se a minha internet está todo mundo vendo, ouvindo. Meio mal. Agora você voltou. Eu acho que você caiu por um tempo. É. Bom, basicamente a experiência do CESP é bem semelhante da literatura, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje
as doenças que o nosso paciente tinha, né, que é a tubulopatia proximal, doença de deposição de cadeia leve e a nefropatia por cilindros. Começando pela doença de deposição de monoglobulinas monoclonais, os plasmócitos, alguns plasmócitos alterados produzem paraproteínas altamente catiônicas que tendem a se depositar nas membranas basais de todos os tecidos, e o rim é um órgão bastante afetado, tá? A forma mais comum é a doença de deposição de cadeia leve, mas pode ter uma doença de deposição de cadeias pesadas ou uma doença de deposição de cadeias leves e pesadas, tá? Dos pacientes com essa doença, 20% tem mieloma, mas é bastante comum que ela se apresente como uma GMSR. O isotipo kappa é mais comum e a manifestação clínica é meio inespecífica. Então, o paciente tem disfunção renal, proteinúria, as custas de albumina, hipertensão e hematúria. O que tem que fazer a gente sempre pensar nessa doença é o aspecto histológico, né? Na microscopia óptica, o padrão de glomerulosclerose medular é bem frequente e a imunofluorescência vai ser praticamente diagnóstica nesses casos, né? Como o Felipe mostrou, você vai ter um padrão linear em membrana basal glomerular, tubular e vascular. Nosso paciente também tinha, né, essa tubulopatia proximal por cadeia leve monoclonal. A manifestação normalmente é de disfunção renal, proteinúria não seletiva, e síndrome de Fanconi pode estar presente. O Felipe já comentou os aspectos histológicos, né? Eventualmente, essas inclusões intratubulares podem ser observadas, mas apesar de típicas, elas não são muito frequentes. E também um padrão de inclusão intracitoplasmática pode ser observado na imunofluorescência. Na forma cristalina, se é feita a microscopia eletrônica, vão ser observados esses cristais romboides eletrodensos. E, por fim, aqui, né, a nefropatia por cilindro, que é a causa mais comum de disfunção renal em pacientes com mieloma múltiplo. É um importante fator prognóstico, principalmente se evoluir para hemodiálise, e é a principal doença renal induzida por gamopatia monoclonal. O que acontece na nefropatia por cilindro? Né? Tem dois pontos de lesão principal. Um é uma lesão tubular proximal, as cadeias leves, que normalmente são metabolizadas, elas, como existe uma produção muito grande, né, o tubo proximal não dá conta de metabolizar todas essas cadeias leves e acaba gerando um estresse, lesão tubular proximal. Mas o clássico, né, que é a formação de cilindros no tubo contorcido distal, ocorre porque essas cadeias leves elas se juntam com as proteínas de Tamm-Hoffmann ao longo do néfron, ocluem os túbulos distais, levando a uma lesão da membrana basal, extravasamento e inflamação peritubular. Tá? Então, aqui tem uma foto, né, de um cilindro com uma inflamação peritubular importante ao redor, e os cilindros com marcação para apenas uma cadeia leve. Do ponto de vista clínico, né, são pacientes que têm mieloma ativo, então ou é um paciente que está fazendo diagnóstico de mieloma, ou ele está reativo. Eles têm normalmente concentrações de cadeias leves livres bastante aumentadas. O fenótipo renal pode ser de injúria renal aguda, doença renal aguda ou doença renal crônica. Sedimento urinário habitualmente normal, e a gente tem uma proteinúria seletiva, né, à base de globulina. Tá? Então, uma maneira da gente diferenciar a nefropatia por cilindro das outras causas de disfunção renal no paciente com mieloma é através da eletroforese de proteína urinária. Tá? Pacientes com nefropatia por cilindro vão ter uma expressão de albumina muito baixa quando comparado com amiloidose, É leptospirose. com Pode doenças de pedir deposição. sorologia. Pode pedir. Isso é leptospirose. Pessoal, vamos mutar o áudio, por favor. Com doença de deposição de cadeia leve. Tá? Então, a gente usa, né, um parâmetro de importe de uma albumina na eletroforese urinária menor que 25%, como sendo sugestiva de nefropatia por cilindro, mas em geral a gente... Eu botando minhas pernas para cima, melhorava um pouquinho a dor. Enquanto isso estava acontecendo, eu botei no webinar de doença. Pessoal, por favor, vamos mutar o áudio.
Só pra Em não. geral, a gente vê eletroforese de proteína menor que 10%. Tá? Para o paciente ter nefropatia por cilindro, ele tem que ter concentração alta de cadeia leve livre. Você tem um estudo Hã? que avaliou a concentração de cadeia leve livre em pacientes Então, com diagnóstico histológico de nefropatia por cilindro. E a gente observa aqui que um valor menor que 500, dificilmente o paciente desenvolve essa complicação. Então, como que a gente faz, né, na avaliação desses pacientes? Então, tem que excluir todas as outras causas, fazer uma avaliação geral, lembrar sempre de olhar o cálcio desses pacientes, perguntar para o hematologista se o mieloma está ativo ou não, e esses dois exames são fundamentais, que é a eletroforese de proteína urinária e a concentração de cadeias leves livres, tá? Se nesse contexto de um mieloma ativo, o paciente tem uma albumina na eletroforese de proteína menor que 10%, e a concentração de cadeia leve livre maior que 500, a gente não precisa biopsiar para dar o diagnóstico de nefropatia por cilindro. Se a albumina é maior que 25%, as cadeias leves livres estão baixas, e principalmente, né, se a gente não tem nenhum outro diagnóstico óbvio, né, e o hematologista precisa de definir sobre o tratamento anti-mieloma, a gente pensa, né, na biópsia renal. Tá? Em relação ao tratamento, se vocês quiserem checar, né, ano passado foi publicado pelo Grupo Internacional de Estudo do Mieloma Múltiplo umas recomendações sobre o tratamento desses pacientes com disfunção renal. Em linhas gerais, eles indicam, né, uma hidratação vigorosa, controle da hipercalcemia. Em alguns livros-textos mais antigos, eles sugerem a alcalinização urinária, mas não existe uma recomendação a respeito disso. Tá? Uma estratégia, né, para reduzir a concentração das cadeias leves livres mais rápido, né, e diminuir o dano renal seria a remoção extracorpórea dessas cadeias leves, tanto por plasmaférese como por diálise de alto cotópico. Tá? Existe uma polêmica, eu vou trazer aqui a posição do grupo, né, desse grupo internacional de estudo do mieloma. A opinião deles é que não melhora a sobrevida isoladamente, não se correlaciona com independência de diálise, e que você pode até pensar em realizar, mas desde que o paciente esteja com uma terapia anti-mieloma otimizada. Tá? E discordante dessa visão, a gente tem o grupo do Mayo Clinic, também publicou umas diretrizes, né, de tratamento de rindomieloma no ano passado, e a conduta deles basicamente é daratumumab, com bortezomib, mais algum IDEXA, com alguma outra quimioterapia ou não, e plasmaférese diária. Tá? Eles têm uma experiência grande e resultados muito bons utilizando a plasmaférese diária. Eles utilizam aqui como target para interromper a plasmaférese uma redução das cadeias leve livres de 50% no final do ciclo 1. Vou dar uma breve pincelada sobre o tratamento do mieloma, não longe de mim querer falar sobre quimioterapia, mas a gente observou nas últimas décadas, né, principalmente após a introdução do bortezomib e dos imunomoduladores, uma mudança significativa da evolução desses pacientes. Então, os pacientes têm tido uma sobrevida bem maior. Tá? Além da quimioterapia, existe a possibilidade de TMO. Antes de fazer o TMO, o paciente precisa entrar em remissão. E as opções de tratamento sistêmico atuais são os inibidores de proteasoma, geralmente com algum modulador, e dexametasona. Tá? O daratumumab tem surgido como uma opção, tanto numa terapia quádrupla ou numa terapia tripla, tá? Mas o acesso ainda a essa droga não é muito disponível para a gente. Tá? O que a gente sabe é que pacientes com disfunção renal, assim, o esquema tem que incluir um inibidor de proteasoma, né? Normalmente o bortezomib é utilizado, porque ele modificou a história natural da disfunção renal desses pacientes. Dexametasona em dose alta está associada a uma melhora mais rápida da função renal. Então, se você está num lugar que o colega hematologista vai demorar, né, ou mesmo a quimioterapia vai demorar a ser liberada, já vale a pena, talvez, a gente começar, né, uma dose de dexametasona mais alta. A gente sabe que a terapia tripla, né, combinando 3 clássicos, é superior à terapia dupla, do ponto de vista de desfecho de função renal. Alguns esquemas possíveis são o CIBORD, que seria ciclophosphamida, bortezomib e dexametasona.
ou por tezomib-dexa com daratumumab. É o seguinte, essa semana que vem, essa semana, eu vou menstruar. Um dia só me deu, não de verdade. Bom, pessoal, vamos tentando continuar aqui, apesar Desculpa, do barulho. tá difícil escutar. Já, Alguém tem Legal. que desligar aí. assim, não é O possível. áudio do Lucas, você pode desligar o áudio que está atrapalhando a aula do Ellison. Obrigada. Bom, obrigado, Germana. Bom, já estou indo para o finalzinho. Acho que uma mensagem importante que vocês precisam levar é que a nefropatia por cilindro ela é uma doença tratável, tá? Então, mesmo pacientes em diálise, eles têm uma chance de recuperar a função renal ali em torno de 50%, desde que adequadamente tratados para o mieloma múltiplo, tá? Então, a recuperação da função renal depende da resposta hematológica, e um parâmetro que a gente pode utilizar no dia a dia é ver, ao fim do primeiro ciclo, se o paciente teve uma redução da concentração de cadeia leve livre maior que 50%. Isso te indica, te dá uma luz que talvez seu paciente possa melhorar, tá? E normalmente, quando saem de diálise, essa recuperação é mais tardia, tá? Geralmente é ali entre o primeiro e o segundo mês após o início da diálise. Então, não espere uma recuperação muito rápida e vigie esses pacientes em diálise, porque eles podem recuperar tardiamente. Bom, concluindo, então, pacientes com mieloma podem ter diversas complicações renais, a nefropatia por cilindros é a mais comum. Na maioria das vezes, a gente pode fazer o diagnóstico só por critério clínico laboratorial. Biópsia renal, em caso de dúvida diagnóstica. Lembrar do papel da eletroforese de proteína urinária, tá? Para diferenciar as coisas. E, principalmente, biopsiar se vai levar a alguma mudança da conduta da hematologia. Tá? Às vezes, não muda muito a conduta, são pacientes que frequentemente estão plaquetopênicos, a biópsia acaba sendo um pouco mais arriscada. E o tratamento efetivo do mieloma é muitas vezes capaz de reverter a disfunção renal, né? Não é infrequente a gente pegar nesse mês, a gente teve 3 pacientes assim, chegaram com creatinina 5 e 6, a gente segurou a diálise, a hemato começou o tratamento e ao longo aí de 1, 2 semanas a função renal foi melhorando. Tá? Então, sempre tratar o mieloma. Bom, agradeço aí a atenção de vocês, essa é a nossa equipe do ICESP. E eu tenho aí também um Instagram junto da Germana e da Gabi sobre oncohematologia, se quiserem seguir. Estou à disposição para perguntas, se tiverem alguma pergunta para o Felipe ainda, ou para a Luciane, então à disposição. Ellison, muito boa aula e os demais também, apresentadores, obrigado pelas aulas. Naquele slide de avaliação da biópsia renal, para a gente que está, muitas vezes, né, como você diz, com um paciente anêmico, plaquetopênico e tal, aquele parâmetro de 10% da albumina urinária, você pode explicar como é que a gente pode usar esse dado na prática? É na eletroforese urinária, é isso? Isso, Felipe, a gente faz uma eletroforese de proteínas na urina de 24 horas, tá? E aí vai sair tanto o gráfico quanto a quantificação. Igual sai na eletroforese de proteínas séricas, sei lá, porcentagem de albumina, porcentagem de beta, de gama-globulina, a gente olha a porcentagem de albumina. Eu não sei, na sua apresentação tem alguma foto de resultado para mostrar? Eu acho que não, né? Mas, assim, a representação da eletroforese de proteína urinária é igual à da sérica. Então, é basicamente você olhar a porcentagem de albumina, se tiver menor que 10%, isso é altamente... tem uma especificidade alta para nefropatia por cilindro. Tá? Ok, obrigado. Tem uma pergunta no chat aqui, se pode ter nefropatia por cilindros em outras neoplasias, tipo linfoma, né? Eu, Assim, eu, ia- existe... eu,
existe. Você quer falar, Felipe? Não, eu ia falar que é possível, sim, é raro, mas pode ser em qualquer linfoma com diferenciação plasmocitária, né? O princípio é o mesmo, tem que ter a cadeia leve livre alta, né? Mas então, linfoma linfoplasmacítico ou linfoma de zona marginal com diferenciação plasmocitária, por exemplo, podem produzir, existem relatos de casos são associados à rotina do cilindro. Eu ia responder digitando aqui, mas aí, acho que até apareceu no vídeo, um colega veio perguntar aqui, aí no final perdi, estava no meio da digitação. Aí só Ele é queria bem, mostrar como é que aparece, né? Para quem perguntou, é assim que aparece a eletroforese de proteínas urinárias. Então, vem a porcentagem, vem o valor absoluto, vem o traçado, geralmente, e aí ele indica, né? Se tem presença de pico, monoclonal ou policlonal. Então, vem assim. Essa daqui era no logo quando ele diagnosticou. Perfeito. bom, pessoal, se ninguém mais tem dúvida, eu acho que dá para a gente ir encerrando. E, de qualquer maneira, a gente está à disposição aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato. E, novamente, agradecer ao Felipe, brilhante participação, a Luciana também. E obrigado e Prazer é boa meu, noite. Emerson. Prazer é meu. Obrigado pela aula aí, tá? Muito bonita. Uma boa noite a todos, então. Boa noite.